Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis vossos corações. Salmo 94, bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E que possamos verdadeiramente não fechar os nossos corações para aquilo que Deus tem para falar em nossas vidas. É preciso continuadamente escutar a voz de Deus. E para escutar a voz de Deus, é preciso silenciar, acalmar o nosso interior, buscar momentos de tranquilidade para que possamos verdadeiramente estarmos em Deus. E isso faz parte da atenção que nós temos que ter. Quando nós damos atenção a uma pessoa a qual nós estimamos e queremos bem, nós paramos, nós nos atentamos, fixamos o nosso olhar na pessoa, assim como nós colocamos os nossos ouvidos à disposição, e assim deve ser com Deus. Na primeira leitura de hoje, na carta aos Hebreus, capítulo 3, os versículos 7 ao 14, começa exatamente no chamativo para ouvirmos a voz. Irmãos, escutai o que declara o Espírito Santo. Vejamos bem, o que declara o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, colocando-me à prova, embora vissem as minhas obras durante 40 anos. E vejamos bem, nós podemos, durante a nossa caminhada, sermos tentados, mediante as provocações, sermos enfraquecidos e, com isso, perder o foco da nossa atenção. Com isso, deixar de escutar a voz de Deus. E muitas vezes, deixar de escutar a voz de Deus é que, mediante tantas tribulações, acontecimentos em nossas vidas, nós começamos a escutar outros barulhos. E por mais que tais barulhos possam não ser agradáveis, e por despertar em nós ou curiosidade ou medo, a nossa imaginação, assim como nossos pensamentos, podem então dar mais atenção a isso do que a própria voz de Deus. Certamente não é fácil, mas é preciso. E é interessante que no versículo 12, a orientação: cuidar, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo. Nós não somos apenas tentados pelos pecados da carne, nós também somos tentados, mediante os acontecimentos da vida, a nos tornarmos pessoas incrédulas. E por incrível que pareça, tal incredulidade pode ainda dar a sensação às pessoas de que elas acreditam em um Deus, mas muitas vezes parece que esse Deus está morto. É um Deus de ideias, de superstições, um Deus distante da realidade. No entanto, é preciso, conforme está no versículo 13, antes animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado. O grande desânimo da alma é que o ser humano, dia após dia, tenha séria possibilidade, assim como o risco de distanciar de Deus. E pouco a pouco, se nós não nos atentarmos, os pensamentos, as intenções, as vontades, os desejos vão se distanciando de Deus. E quando se distancia de Deus, corremos o sério risco disso ser transformado em pecado.
Para tanto, não podemos fechar os nossos corações, não podemos fechar a nossa consciência, não podemos bloquear os nossos sentidos. Quando nós nos bloqueamos ou nos fechamos, pode ser por vários motivos, um deles é pelo egoísmo, autossuficiência e até mesmo arrogância. É preciso humildade para entender que precisamos melhorar sempre. E no Evangelho de hoje, em Marcos, capítulo 1, dos versículos 40 ao 45, naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Vejamos que, assim como no Evangelho de segunda-feira, Jesus expulsa o demônio imediatamente. No Evangelho de ontem, Jesus cura a sogra de Pedro e ela é curada imediatamente. Jesus continua a curar. Jesus continua a tocar a vida das pessoas. E tudo isso acontece no mesmo instante. Em que sentido? Que o poder de Deus, ele opera na vida das pessoas no sentido de salvação, é algo que transforma por de fato. Não demora décadas e décadas para transformar. Atinge a vida das pessoas. E o interessante é que na leitura de hoje, Jesus, após curar o leproso, envia ele de volta para receber a certificação do sacerdote quanto à sua purificação e capacidade de reentrar em sua comunidade. Como a sogra de Pedro, na história anterior, esse ex-leproso se torna um discípulo ao espalhar a palavra sobre Jesus, anunciando o que Jesus havia feito por ele. O problema com o discipulado desse homem é que Jesus havia ordenado que ele permanecesse em silêncio sobre o que havia acontecido. Em sua desobediência à ordem de Jesus, qualquer que tenha sido seu motivo, as notícias que ele anunciou tornaram impossível para Jesus ir abertamente às cidades da Galileia. Assim que Jesus apareceu nessas cidades, as multidões se tornaram esmagadoras. Jesus estava ansioso para curar, mas também para anunciar que o reino de Deus estava se aproximando. Ele estava com pressa em sua missão, conforme nós podemos ver nos versículos 33, 34, 36 e 38. E esses são os mesmos assentamentos que Jesus havia determinado visitar para seu próprio anúncio do reino vindouro de Deus, conforme o versículo 38. E vejamos que, na tradução original, há uma menção de uma linguagem muito forte, especialmente em Marcos, há menções de expressões de Jesus muito forte. Aqui, na tradução da palavra, no versículo 43, aponta que Jesus teria bufado para o leproso recentemente curado. A palavra embrimaoma expressa grande desgosto ou raiva. E ela é usada em Marcos apenas uma outra vez, no capítulo 14, versículo 5, onde os 12 repreendem a mulher que havia desperdiçado dinheiro na unção de Jesus. E aqui nós temos uma dimensão de que Jesus ele balança a cabeça com raiva e expulsa o leproso, exigindo que ele não conte a ninguém como foi curado. Mas podemos nos perguntar, Jesus estava com raiva do leproso? Ele estava querendo que o leproso se afastasse dele? Não, muito pelo contrário. Ele estava nervoso, com raiva em relação aos poderes que mantêm a criação e suas criaturas escravizadas. Esses poderes são expressos de todas as maneiras, por meio de doenças, é claro, mas nos sistemas, maneiras e valores que os humanos desenvolveram para lidar com o mundo sujeito a poderes que não sejam Deus. Nesse sentido, Jesus ele aponta
com a emoção forte de que ele estava insatisfeito com aquela situação. E ao estar insatisfeito com aquela situação, ele decide então fazer alguma coisa, curar, libertar, salvar. E é isso que Jesus quer para nós: curar, libertar, salvar e transformar. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.